Ótima noite para você. A nossa live hoje terá as participações dos professores Isaac Augusto Júnior e o professor Fábio Francisco Batista. São dois professores de história. Nós vamos debater as eleições municipais em Coração de Jesus. Elas acontecerão no próximo domingo e é a reta final. A gente precisa ter o voto como uma forma de investimento, ou seja, usar o seu voto para 4 anos de uma administração que seja extremamente produtiva. Eu estou aguardando os companheiros. Enquanto isso, em respeito ao cumprimento do horário, a seriedade da nossa empresa produtora de lives, empresa Flávio Lima Jesus, também a empresa produtora de podcast. Nós temos aí mais de 25 plataformas que retransmitem a agregação aí do serviço de stream. Então, vamos às análises. Elegeremos um prefeito e um vice. E a outra eleição, que é para a Câmara Municipal, elegeremos 11 vereadores. A educação política e fiscal é importantíssima para que a sociedade ela saiba o que realmente representa um pleito eleitoral. Um pleito eleitoral não é simplesmente você chegar no dia da eleição e depositar o seu voto. O professor Isaac Augusto Júnior já está presente. Boa noite, professor Isaac Augusto Júnior. Boa noite, Flávio. Como é que vai? Boa noite a todos que estão aí ouvindo a live aí sobre o processo eleitoral, né, na reta final. A gente vai encaminhando aí para definir as eleições, né, e a gente espera que as pessoas façam uma boa escolha nesse processo eleitoral, né, que vai decidir o futuro da nossa cidade pelos próximos 4 anos, né, que é um momento de muita responsabilidade, de muito comprometimento e, acima de tudo, de cidadania, valorização da cidadania, da participação cidadã. Isso, queria parabenizar Vossa Senhoria pelo Dia do Diretor Escolar, estendo em seu nome os parabéns a todos os diretores. Eu também já fui diretor de escola, sei como funciona a pressão, mas é uma função nobre, um exercício de cidadania, ao qual a gente precisa ter muita serenidade, humanidade e principalmente capacidade para passar naquela certificação. Parabéns, Isaac. Ô, Flávio, muito obrigado. E, assim, em nome dos outros diretores também, né, da nossa querida cidade, do nosso município, a gente agradece muito aí, né, o reconhecimento que a comunidade escolar de cada escola, de cada escola tem pelos diretores, né, que a gente está ali no exercício diário, né, de testes, igual você falou aí, de muita superação, muitos desafios que a gente tem que enfrentar, né, como você mesmo disse, é uma tarefa árdua, mas que tem seus momentos muito gratificantes, que é quando a gente, atuando como gestor, tem a capacidade de contribuir com alguma coisa para melhorar, né, a qualidade da educação e, sobretudo, melhorar a sociedade, fazer algo que possa ajudar a mudar o mundo, né, que a educação, como se faz, né, ela muda as pessoas mudam o mundo, não é isso? Realmente. E nesse domingo nós teremos aí um processo muito sério. Como eu comentei antes, são 2 eleições. É uma eleição para o Poder Legislativo, onde elegeremos 11 vereadores, e outra eleição para
o exercício do executivo, onde elegeremos o prefeito e o vice. Então, as pessoas têm que entender essa diferenciação entre os poderes para que a gente tenha uma democracia plena. Lato sensu, o vereador representa o povo e o prefeito representa o município. Então, a gente não pode misturar, porque senão bagunça e não acontece a fiscalização correta, não acontece o engrandecimento da democracia e da própria gestão, quando não há essa separação, não é? Justamente, Flávio, você toca num ponto importante, porque quando a arquitetura da democracia moderna foi construída, né, no século XVIII, principalmente com o Barão de Montesquieu, que falava sobre a divisão tripartite de poderes, né, a divisão tripartite, harmônica e poderes, colocou para cada poder, delegou para cada poder uma função específica, né? E nessa delegação de funções, é muito importante que cada poder tenha, cada representante que está na esfera de poder, tenha em vista que o papel dele é aquele ali, né? Não pode misturar as coisas, que às vezes há muitos casos de representantes do legislativo que está ali para fiscalizar o executivo, ele quer agir como um capacho do executivo, né? Vamos dizer, infelizmente, há casos de vereadores assim, que não faz a função dele como legislador, né, de fiscal do executivo. Ele acha que ele é um braço do executivo, quando, na verdade, o braço do executivo para executar as coisas são os secretários municipais, né? Eles é que são o braço do executivo. O vereador é outra função, né? Então, por isso que não pode haver, nem muito menos o executivo estar querendo interferir no legislativo. Esse choque de delegações de poderes, e isso atrapalha o bom funcionamento da democracia. E é por isso que esses representantes precisam ser bem escolhidos, porque cada esfera de poder tem seu campo de atuação, né? Então, por isso é que eles falam muito no Barão de Montesquieu, quando ele dá essa grande contribuição, né, para evitar que não haja abuso de um poder sobre o outro, que a coisa funcione, que o poder seja contido pelo poder, ou seja, que as pessoas não venham a abusar do poder, porque já era uma ciência, uma consciência que esses estudiosos, filósofos, pensadores tinham, de que a pessoa que tem o poder naturalmente tende a abusar dele. Então é por isso que tem que haver esses contrapesos para o poder. Então, o poder sendo contido pelo próprio poder. Então, nessas limitações. Então, é por isso que a gente tem que pensar muito em quem a gente escolhe para o legislativo, porque ele está ali para nos representar. Então, outra coisa também que é importante a gente colocar é a necessidade da gente estar mais dentro da Câmara para fiscalizarmos os nossos representantes. Porque, às vezes, a gente falha muito nisso, né? Às vezes, a gente que trabalha uma carga horária na jornada de trabalho extensa, eu mesmo falar para você, eu sou falho nesse ponto. Eu deveria ir mais, né, em reuniões da Câmara, só que aquele horário de funcionamento que ocorre as reuniões, infelizmente, não favorece a participação de todo mundo. Seria bom que quem entrasse nessa próxima legislatura pensasse um pouco nisso e criasse, como começaram a criar, né, aquelas plenárias no turno noturno, que favorece a maior participação das pessoas. Então, ali, como um canal de voz, um canal para que as pessoas estejam lá, a Câmara, é muito importante que eles pensem nisso. A Câmara aberta para o povo poder ir lá e ter voz ativa. E também não é só ir lá o povo poder falar, mas ele também ser ouvido e o que ele expõe lá ser acatado. Porque a competência do Legislativo não é só a situação tem que aprovar tudo que o Executivo quer. Eu sou da oposição, eu tenho que estar aí sempre votando contra os projetos executivos. Não. Tem que usar o bom senso, a racionalidade e ver que votar a favor quando estiver certo e votar errado quando estiver errado. É essa que é a função do Legislativo. É para acompanhar, fiscalizar e, de certa forma, né, ajudar a direcionar o mandato do Executivo. Porque, às vezes,
né? Tem projetos que chegam que não tem como ser aprovados, não são viáveis. Mas também tem projetos muito bons que chegam lá e que precisam ser votados, sim. Que o que tem que pensar, o que está maior de tudo, o objetivo maior, é o bem coletivo, não é? O bem do povo. Eles estão ali a nosso serviço. Eles são nossos empregados, são nossos funcionários, são os nossos impostos que pagam os salários deles. E eles têm que dar retorno para a sociedade. Não é isso? Isaac, o seu discurso, o seu raciocínio é bem profundo, uma vez que as pessoas têm que entender essa educação política. E o principal aí, o resumo do que você falou brilhantemente, é o dinheiro do contribuinte. O que está em jogo ali, e Danilo, o professor Danilo participa aqui falando que a cultura de falar que não sei quem é vereador do prefeito, não sei quem é vereador da população. O que tem que acontecer? É vereador do município, e o município somos nós. Então, esse entendimento em relação à administração pública, às vezes falta. Às vezes você vai à Câmara Municipal e vê rixas políticas e até pessoais. Isso é incabível. Será que o povo interessa por isso? Não. O povo quer o investimento do voto e o ressarcimento do imposto. Como você fala de Margaret Thatcher, eu aprendi muito com isso, é o dinheiro do contribuinte. A partir do momento que houver o amadurecimento dessa ideia, eu acredito que a administração pública ela vai deixar de ser primitiva, ela vai deixar de ser provinciana e vai ser um empreendedorismo municipal e haverá resultados, porque a política ela vai ser cuidar da cidade. Então, nós estamos trabalhando também 4 fatores, que é a politicagem politicalha versus a política, e o politiqueiro versus o político. Então, a gente tem que tirar essa barbaridade desses termos negativos e partir para a objetividade, que é cuidar do dinheiro do contribuinte. É a educação política, não é? Porque tem essa falsa concepção de que existe dinheiro público, quando, na verdade, né, como citando Margaret Thatcher aí, não existe dinheiro público. O que existe são os recursos provenientes dos pagadores de impostos. E a gente paga esses impostos, que é o retorno. Só que no Brasil, a trajetória política brasileira, desde a implantação da República, o que a gente tem assistido, a gente criticava-se muito a monarquia porque era bem restrita a participação política, né, com voto censitário. Mas na República, o que aconteceu foi o quê? Abriu-se o leque para maior participação popular, só com a participação que incluiu as pessoas analfabetas eram impedidas de votar, mas os fazendeiros aproveitavam o quê? Ensinavam as pessoas a desenhar o nome, treinava essas pessoas para eles votarem na cédula no dia. Né? Não foi uma participação qualitativa, foi uma participação quantitativa. E isso não ajudou a evolução política do Brasil. Né? Assim, esse salto maior foi dando a partir da segunda metade do século XX, quando o processo de urbanização foi acelerando, né, principalmente a partir de Getúlio Vargas na década de 30, e o impulso maior com Juscelino Kubitschek na década de 50, com a interiorização da ocupação do Brasil, né, construindo rodovias, a construção de Brasília no coração do Brasil, lá no Planalto Central. Então, foi-se uma modernização da sociedade e essa necessidade de escolarização. Então, isso é que foi ajudando a melhorar a situação no Brasil. Então, o que acontece? A participação popular, do povo nas eleições, nos processos políticos,
ela foi tendo essa abertura, mas ainda a gente precisa evoluir mais, e o papel da escola, da educação é fundamental para isso, porque só vai haver essa melhoria da qualidade do eleitor, da qualidade da participação política com a escolarização. Tem uma coisa que nos últimos 20, 30 anos, com a expansão da escolarização, tem havido isso aí, mas a educação ainda tem esse papel primordial, que é garantir, assegurar a qualidade dessa participação com a formação política cidadã, prevista até na própria Constituição, né, o direito à educação, e também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, quando nos antigos PCNs colocavam, né, o tema transversal, que é cidadania. Que a gente ainda segue até hoje esse tema transversal nos trabalhos interdisciplinares que se trabalham na escola. Realmente, o nosso trabalho no Benício Prates, na EJA, na DIN, a diversidade, educação, mundo do trabalho, foi importante, mas foi uma semente. Aí depois o governo tirou a disciplina e nós estamos tentando fazer novas formas de educar politicamente. E Danilo fala a questão... Deixa eu só ligar um negócio aqui, Flávio. Sem problema. Então, pessoal, o que acontece? A educação política, ela precisa acontecer, porque nós estamos pagando impostos exageradamente e não tem voltado para a gente em forma de benfeitorias. Outra situação importante também, às vezes, é a falta de entendimento dos nossos representantes em relação a estar junto com o povo, como a representatividade. Eu já disse e tenho compartilhado a questão, por exemplo, dos vereadores. Cada distrito ter, no mínimo, um vereador. Os distritos não são só a sede. Ao distrito, povoado, a comunidade, as pessoas que estão ali nas adjacências, certo? Então, se cada distrito tiver um vereador produtivo, um vereador que tem a capacidade de representar esse cidadão, vai mudar e melhorar bastante. Então, o que mais acontece? É a falta de representatividade e a questão dos votos. Esses votos aí, muitas vezes, eles vão para alguns paraquedistas, candidatam várias pessoas do mesmo lugar, divide os votos. Então, acontece o quê? Essa divisão dos votos não vai favorecer a eleição de um representante. Então, a gente sugere o quê? Uma pré-eleição. A comunidade se reúne antes das eleições, vê a qualidade e capacidade dos seus pré-candidatos, aí vai lançar, faz ali a contagem do voto, a previsão, um estudo, um planejamento, e lança ali 1, 2 ou 3 candidatos, lembrando aí a questão da cota para as mulheres, e faz esse trabalho de pertencimento à localidade. O que não pode acontecer são distritos que têm aí 1.000, 1.200 votos e não ter sequer um representante. Como que fica? Como que fica o IPVA pago pelos motoristas e as estradas muitas vezes ridículas? Como que fica o ESF e às vezes não tem um profissional que atenda as pessoas da comunidade da forma que elas pagam para que isso aconteça? Então, são situações que as pessoas têm que amadurecer. Seria o voto distrital. Outra situação muito importante também são as pessoas estudarem a biografia dos candidatos, o currículo, o passado.
Como que uma pessoa que vai me representar, eu vou votar numa pessoa que eu nem conheço, que alguém indicou para mim, sendo que sou eu que pago o salário dele, sou eu que contribuo todo mês. Como que eu vou investir o meu voto, a minha cidadania, o meu meio de participar da democracia numa pessoa que eu nem conheço, porque alguém indicou para mim? Então, isso não pode acontecer. Então, é um passo importante ir no site do TSE, TRE, olhar o patrimônio dessa pessoa, olhar o passado dessa pessoa, quem é que está financiando, quem é que está por trás desse candidato. E olhar realmente se ele pode me representar, se ele pode representar a comunidade na qual ele está inserido. É realmente uma tarefa importante. Outra coisa também que o professor Danilo coloca para a gente é a questão de melhor preparo para a política. A política é muito diferente do que a gente vê por aí. O que nós vemos por aí são politiqueiros, aqueles que vivem da política, que manipulam as pessoas, que inventam, que criam situações, que criam candidatos, personagens, o político, e a politicagem, a politicalha. A política de verdade é aquela em que tem planos, projetos, propostas, apoios em torno de um eixo, que é a cidade, e o cuidado com o dinheiro do contribuinte. Como nós falamos aqui, não existe dinheiro público, existe o dinheiro do contribuinte. Então, cobrar sem assédio moral, sem escândalos, sem excessos, estudar. Quando houver reunião na Câmara, ver a pauta, estudar essa pauta e ir para lá e cobrar. Quanto mais gente puder estar junta, a massa reunida, vai qualificar a administração. Se você abandonar a administração, fica complicado. Como que você vai cobrar se você não está presente? Então, 2021 marca um novo tempo em Coração de Jesus. Independente de quem for prefeito, quem tiver mais votos vai ganhar a eleição. Na democracia, a maioria vence. Cobrar dele. Pode ser quem eu votei vai se tornar o nosso funcionário público durante 48 meses. Os vereadores são 11, a gente vota em um. Se ele ganhar, será uma pessoa jurídica, um representante do município. Você também não irá tratá-lo de forma diferente. Então, nós temos que profissionalizar a política cojesuense. E, para isso, depende de cada um de nós. Com relação às reuniões da Câmara, a gente pensa se houvesse aí reuniões itinerantes. Então, hoje nós temos as redes sociais, a gente tem a transmissão pelo Facebook, a gente pode transmitir pelo YouTube, a gente pode fazer um trabalho de haver, pelo menos 2 vezes ao ano, uma vez a cada semestre, uma reunião nos distritos, para que as pessoas do distrito possam falar, dialogar sobre os problemas daquela comunidade e para que todos os vereadores vejam como que está ali a questão do ressarcimento dos impostos. Entendeu? Então, a gente não pode deixar a administração trabalhar com folga. Essa administração atual trabalhou com muita folga. A Câmara, a maioria era do prefeito, e nós, como cidadãos, nós não frequentamos a Câmara com a devida pressão, a devida fiscalização
em torno da coisa pública. Então, essa administração aqui, ela trabalhou com muita folga. A próxima administração, se depender de mim e dos companheiros que estão lutando para o resgate dessa democracia, dessa participação, da valorização do voto e do ressarcimento dos nossos impostos, independente de quem for o prefeito, como eu já disse, na democracia a maioria vence, é cobrar, é estar na Câmara, é estar de olho no quadro de avisos, fiscalizar as licitações, o portal da transparência e também a prefeitura cooperar com a gente na questão da publicidade, da transparência, aquele velho artigo da Constituição de 1988, que tem as palavras L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Então, a gente exigir o cumprimento da lei orgânica, regimento interno, se possível também os cidadãos que proponham leis de iniciativa popular. Agora, o principal disso tudo, primeiramente, Isaac está de volta, é a fiscalização do cidadão, porque se lavar as mãos, como que nós vamos ter direito se a gente não está lá presente, se a gente não está, como diz o ditado, o que engorda o boi é o olho do dono, não é? Verdade. A questão da participação popular na fiscalização das ações do poder público, ela é necessária porque necessária e legítima, porque como agentes que estão ali a serviço do interesse público, do bem público, eles precisam ouvir a população e atender às demandas e reivindicações populares. Porque as pessoas têm necessidades, os bairros, as ruas, as comunidades têm suas demandas, têm seus anseios, e eles precisam ser ouvidos e se fazerem ouvir também. Então, às vezes, quando o prefeito está ali no gabinete, não tem como ele, ou também os vereadores, que também estão lá na Câmara, mas às vezes não tem como estar em todas as comunidades, a voz do povo precisa chegar até eles. E chega como? Nos debates, nas plenárias que acontecem na Câmara. Eu vi uma proposta política muito interessante que falava da criação de subprefeituras no município. Isso é muito interessante, essa forma de administrar. Porque o município nosso tem uma extensão territorial muito grande e é muito difícil de ser administrado. E é um problema fácil de ser resolvido. Né? Teve uma candidata que teve essa lucidez de ver isso. Em São Paulo isso funciona muito bem, né? Pela dimensão, pelo gigantismo que é a cidade de São Paulo, lá com subprefeituras. E não quer dizer que isso não possa ser aplicado em municípios menores, né? Que o Coração de Jesus é um município pequeno, em comparação, em número de população. Nós temos uma extensão territorial muito grande. Então, a questão da subprefeitura, isso é uma ideia fantástica. E totalmente possível de ser implementada aqui, no Coração de Jesus. Por quê? Porque aí o contato das pessoas com o poder será bem mais direto, bem mais rápido, bem mais eficaz, e será muito melhor, muito mais viável para o prefeito atender, né, as demandas das comunidades. Então, as subprefeituras é um modelo, né, não é porque vai estar dividindo o município, é apenas facilitando a gestão e a administração do município, porque também vem a questão dos recursos públicos, eles são finitos, limitados, e precisam, como você bem falou, dos princípios da administração pública, tem que ser geridos da forma mais eficiente possível. Então, por isso é que a eficiência da aplicação desses recursos tem que ser feita assim, ouvindo as pessoas, né, tendo as subprefeituras ajudariam muito, né, nessa eficiência da gestão pública municipal. É uma ideia
passível de ser aplicada, implementada, e, com certeza, vai ajudar muito na gestão municipal. Então, assim, a gestão de Coração de Jesus, os gestores que virão, eles precisam ter em mente que aquela ideia ultrapassada que tinha de que o prefeito, às vezes, quando atende alguma coisa, está fazendo um favor para a população. Essa ideia tem que cair, isso já não existe mais. Isso ficou lá no século XX. Né? Naquele Brasil atrasado que passou. Não existe isso mais. Quando as pessoas procuram, né, o município para alguma reivindicação, ela é legítima e tem que ser atendida. Recursos para isso existem. Né? É passível de atender as reivindicações. Chegam lá com demandas de saúde, de educação. Mas com a organização e a eficiência da gestão desses recursos, é possível sim de acontecer. Né? É uma obrigação que o prefeito tem. Ele está ali, quando atende no gabinete dele, não é favor que ele faça às pessoas, não. É uma obrigação que ele tem de atender as pessoas. E as pessoas também precisam colocar isso em mente. Quando elas vão lá na prefeitura, que às vezes chegam na simplicidade, na humildade, que muitas pessoas, né, têm essa nobreza de caráter, são pessoas simples, eles têm que colocar na cabeça que está lá. É claro que vai chegar lá com desaforos também, né, que o servidor público não é para ser tratado com desaforo. Mas ele também não é lá um Deus que vai chegar lá, que você tem que estar lá endeusando, se curvando diante dessa pessoa. É uma pessoa como nós, que está lá gerindo, e que tem que me ouvir quando eu quero ir lá falar. Né? Ele é um empregado meu. Então, quando eu vou lá procurá-lo, ele tem que me atender. Ele não está fazendo um favor para mim. Ele está cumprindo a obrigação que o exercício da função dele exige. Não é isso, Flávio? Isaac, essa questão que você citou aí, eu sempre falo com as pessoas a questão de não cometer desacato ao servidor público e nem excessos. Simplesmente ver os direitos e cobrar com qualidade. Temos aqui Danilo Santos, também Emerson Souza, também aqui o pessoal na audiência, e parabenizando aí a sua atitude, clareza de ideias, não é? Porque, infelizmente, muitas pessoas, elas temem a perseguição política, o partidarismo exacerbado, e têm medo de participar, de colocar o que realmente muitos querem falar. Ouvir, muitos ouvem, mas falar, poucos externam aí os anseios e desejos. Então, a administração pública é uma prestação de serviços. Como a gente não pode fazer isso todo dia, nós temos nossas obrigações, a gente paga determinadas pessoas no investimento do voto. Na democracia a maioria vence, na Câmara não, porque lá tem uma matemática lá que eu não concordo, que para mim eleição tem que ser majoritária. Se eu tive 900 votos, você teve 899, eu estou eleito. E vice-versa. Entendeu? Aí lá tem o coeficiente eleitoral. Agora, a gente precisa entender e saber cobrar. Você falou muito bem a questão aí das paixões políticas, de endeusar político. Então, nós vamos parar de pagar imposto. Se esse político é um Deus, ele que tire do bolso dele e que atenda essa pessoa. Porque ali é uma troca. Um ato profissional. Quando a pessoa chega no Benício Prates e vai à sala do diretor, e você já é uma pessoa muito educada e preparada, você sabe disso. Os políticos também têm que entender isso. E parar de usar o poder como vaidades pessoais. Ali é uma relação profissional. E quando há esse entendimento, é muito bom, porque evita, por exemplo,
de as pessoas procurarem fora de horário, ficarem te constrangendo na rua, quando você vicia as pessoas, tirando do público, às vezes na corrupção, dando uma feira, dando algo que não faz parte desse contrato de trabalho. O que tem que acontecer é o que você disse, é a criatividade, é o empreendedorismo, é a geração do emprego, para que a pessoa trabalhe e receba o seu salário, os direitos trabalhistas. O que adianta eu vender o meu voto por R$ 100 para um vereador, se todo mês ele recebe R$ 6.000? O que adianta eu me vender para um prefeito, se ele vai receber 14, 15 mil reais durante 52 vezes? E eu recebi só 100. Então, Coração de Jesus, hoje, ela precisa urgentemente da votação do plano diretor, a criação do distrito industrial e essa emancipação política, para que as pessoas tenham aí a sua independência, o seu voto sem a perseguição política e que haja profissionalismo. Outro ponto que você citou, e eu penso muito isso, a questão distrital, e eu expliquei isso aí para muita gente durante essa eleição. Os distritos terem representantes. As pessoas pensam que o distrito é só a sede. Por exemplo, a Alvação, só lá na comunidade de Alvação, não. A Alvação é Esporas, a Alvação é Fonseca, Vertente, Cantagalo, até o Brejinho. Olha o tanto de povoado, de comunidade dentro do distrito. Quantos vereadores tem? Então, se esse vereador trabalhar conjuntamente, coletivamente, imagine essa comunidade, como que ela vai ser representada e brilhar. Outra situação importante, você citou a criatividade da subprefeitura, um município imenso, um município que tem 26, 27 mil pessoas. Como que você vai atender uma reivindicação do Riachão, depois chega uma reivindicação lá da Santa Catarina, perto do São Joaquim, ao tamanho do Mocambo? Então, essa ideia aí está no plano de governo de algum candidato. Nós temos 5 candidatos. Infelizmente, em Coração de Jesus ainda impera muito o poderio econômico e político. Eles citam 3 grupos políticos. E toda hora eu tenho que lembrar as pessoas que nós temos 5 candidatos. Todos eles têm votos e têm chance. Então, a gente precisa... Também, Flávio, que só te interrompendo aí, pegando um gancho do que você está falando, uma coisa também séria aqui em Coração de Jesus, que a gente vê nas eleições, é aquela crença que as pessoas, aquele apego que as pessoas ficam com pesquisas eleitorais. A gente tem que aprender que o voto, a gente quando vota, não é em números, para poder falar assim, vou ganhar meu voto, vou perder meu voto. Não, a gente vota por convicção política. A gente vota naquela pessoa que você vê que tem credibilidade, né? Você tem que pesquisar um pouco a vida dessa pessoa, a vida pregressa da pessoa. Você tem que olhar atitudes dessa pessoa no dia a dia, né? Em rua, na vida profissional dela também, até pessoal também, você tem que acompanhar. E as pesquisas, isso aí tem um monte de pesquisa mentirosa. Então, assim, vou votar porque fulano está com uma maior porcentagem, isso é burrice. É burrice por quê? Porque a gente tem que votar nas nossas convicções políticas. Ninguém sabe. Tem muitas pesquisas falsas, pesquisas mentirosas, que são divulgadas aí, as fake news estão aí a todo momento. E a gente tem que se policiar muito para a gente não estar divulgando notícias falsas, né, as fake news, as mentiras publicadas. E do mesmo jeito também ocorre com as pesquisas. A gente não pode se apegar com pesquisa eleitoral de intenção de voto. A gente não sabe nem quem fez a pesquisa, com que intenção. Olha o problema que foi lá em São Paulo essa semana,
lá com o Russomano e o Bruno Covas, lá essa questão de pesquisa, divulga o resultado, não divulga. Então, assim, quando a gente vai atrelando nossa intenção de voto com o número, aí a política perde sua qualidade, sua essência de ser. Porque a essência da política não é isso, você acompanhar maioria. É você usar do seu poder de voto, né, do seu direito de voto e do seu dever de cidadão para poder, né, delegar a uma pessoa para ser seu representante. E a gente não pode ficar pegado em números de pesquisas. A gente tem que votar por convicção política, principalmente os jovens que são as novas gerações que estão vindo aí. Eles precisam ter esse discernimento, trabalhar isso com eles, porque pesquisa, intenção de voto não quer dizer nada. Nós tivemos eleições passadas que houve candidato que tinha o mínimo, ninguém apostava nada que ele ganharia. E no final, foi uma surpresa para todo mundo a vitória do candidato. Então, pesquisa, movimento, carreata, esse desfile de poder econômico com carreatas e tudo isso não significa nada, não. A gente não pode ver isso, porque eu penso assim, quanto mais dinheiro você vê gasto numa campanha, a gente não pode ver isso com bons olhos. Não é? Porque tem partidos que essa questão de fundo partidário é uma questão assim também injusta e errada, porque tem partido que tem maior representatividade, vamos supor, e recebe não sei quantos R$1.000. O outro, dependendo da representatividade do partido, recebe a metade daquele outro candidato. Então, é uma luta desigual. Deveria predominar isso aí, nesses legisladores, tivessem mais, que fazem essa questão das eleições, tivessem mais um pouco de bom senso e vergonha na cara, eles colocariam em pauta nisso aí, nessa distribuição de fundos partidários, a questão da equidade. Se não fosse equidade, que é dar mais para quem tem menos, se fosse pelo menos uma distribuição igualitária. O tempo também que a pessoa tem para estar disponível na mídia, fulano tem tantos minutos, ciclano tem 30, um tem 10, outro tem 6, isso também é errado. Deveria pautar isso aí, colocar a divisão de horários iguais para todo mundo. 5 minutos para cada candidato a prefeito e tantos minutos para o candidato a vereador, isso basta. Essa questão também, que tem muita santinhos que vão distribuindo isso aí, a gente poderia caminhar também para não ter isso mais. Porque muitas restrições que vieram nas campanhas eleitorais, muita gente lembra com saudosismo, quem tem aí mais de 30 anos, daqueles showmícios, comícios também, que eram uma apoteose de show, de farofas, chopp, tudo isso aí ocorria, você lembra que tinha essa distribuição disso aí? Mas isso aí foi uma coisa boa, foi ter tirado isso aí, essa questão desses comícios. Porque se gastava com isso, fazia espetáculos para o povo, ludibriava-se o povo, aí falava assim, fulano tá forte, eu vou votar no fulano. Fulano deu trem demais, fulano é isso e aquilo. Então a mentalidade das pessoas ficava presa naquilo. Essas restrições que foram vindo, elas foram boas. Só que esse processo político precisa ser aperfeiçoado. E como? Essa questão da distribuição mais igualitária do fundo partidário, né, que é tirado do nosso bolso como contribuinte, é um verdadeiro rombo nas contas públicas, porque enquanto se alega que não tem dinheiro para saúde e educação, a educação vai sofrer um corte agora violento de recursos, né, o Fundeb aí, novamente sob ameaça. Enquanto alega-se que não tem dinheiro para a saúde, nem para a educação, nosso sistema de saúde, o SUS, foi até visto a questão aí de abertura, né, de fatiando para privatizar o SUS gradativamente, só que não foi adiante porque a repercussão foi muito negativa, ainda bem que tem, né, os canais de mídias, redes sociais, têm um poder muito grande hoje nas questões, nas discussões políticas. Enquanto alega-se que não tem recurso para saúde e educação, tem os fundos partidários que é um volume impressionante de recursos que está ali.
jogado fora, porque financiamento de campanhas, para fazer esse mundo eterno de santinhos aí de papel, que é muito mais para ajudar gráficas, que geralmente são dos próprios políticos, a poluição do meio ambiente, que é uma coisa assombrosa também, que do domingo à noite, quando você anda, às vezes os passeios estão cheios desse papel, é um volume muito grande de lixo que é gerado, de santinhos, de bandeira. Então, eu penso que não deveria mais haver esse tipo de propaganda política. Fosse ela no rádio, em radiodifusão, né, no velho rádio, televisão e redes sociais. Não precisava ter isso aí, a questão dos santinhos, esse grande dinheiro aí que aplica-se de fundo partidário para bancar carreata, para colocar gasolina no carro dos outros. Isso é coisa desnecessária. O nosso processo político ele tem que evoluir, ele tem que modernizar. Ele tem que ser mais racional e funcional. As pessoas não entendem o processo eleitoral nos Estados Unidos, até criticam, mas é fantástico. As pessoas votam se elas quiserem ir votar. Muitas pessoas criticam os Estados Unidos porque tem inveja, porque lá realmente é uma democracia consolidada. E quando você vê lá que são os colégios eleitorais, você elege alguém que vai te representar. Se você quiser ir lá votar, você vê a qualidade do processo eleitoral americano, né? Que muita gente não entende, né? Fala que lá, não entenda que lá, não sei como que uma pessoa vai lá votar, né? Alguém vai votar por ele. Mas funciona, que é uma maravilha. Né? Então, assim, aqui também, como copia muita coisa que dá certo em outros países, eu não digo implementar o modelo americano aqui, mas algumas coisas serem repensadas, serem revistas, e esse desperdício de recursos que acontece no fundo partidário, isso tem que ser revisto. Né? O Brasil vive uma sangria econômica, agora mesmo essa semana, vendo a notícia lá que, triste até por sinal, que o Brasil estava entre as 10 maiores economias do mundo, vai sair desse posto. Né? Um posto que quando ele chegou nessa posição de 10ª economia, foi no regime militar, né, que tem muita controvérsia, mas chegou nas 10 maiores economias, uma grande produção econômica, um PIB muito vigoroso, apesar de ele não ser bem distribuído para a população, mas tem países que estão crescendo mais do que nós, que estão ficando mais ricos do que nós. Então, o Brasil, com essa crise agora de 2020, ele empobreceu, essa alta do dólar, essa inflação que está aí voltando, como diz, batendo a porta novamente. E aí fala-se muito de falta de recursos para saúde e educação, e na própria pesquisa em desenvolvimento, em tecnologia, né, não quer investir nisso, que é uma coisa útil para o desenvolvimento brasileiro, e joga esse dinheiro fora. Né, um dinheiro desperdiçado em campanhas eleitorais. Um dinheiro totalmente jogado fora, desperdiçado, que deveria, se aplicasse pelo menos a terça parte desse valor em pesquisa e desenvolvimento, a gente hoje, com certeza, estaria numa posição bem mais confortável. Haja vista aí para você ver o que a Embrapa faz. A Embrapa é referência no mundo, com essa pesquisa agropecuária. É invejada no mundo inteiro. E agora, para você ver que só esse corte progressivo de investimento em pesquisa, em educação, o Brasil vai ficando cada vez mais atrasado e cada vez ficando mais para trás dos outros países. Então, enquanto não enxergar isso aí, a gente vai ficar nessa situação incômoda. Isaac, a questão do fundo eleitoral é muito polêmico, ele gera aí tudo que você falou brilhantemente, o poderio econômico e político, a desigualdade, e a questão da pesquisa é realmente muito, muito sujo, porque as pessoas têm a falsa sensação de não perder o voto. Não existe isso de perder voto. Você vota, como você disse, por convicção. Você leu a biografia do candidato, você viu os bens que ele tem, a vida pregressa, o currículo, quem é que está financiando a campanha e vários fatores que o credenciam para ser o seu representante, um funcionário que você investiu o seu voto de uma forma
gratuita. Porque, como eu disse antes, se o candidato gasta 200 mil para ser um vereador e ele ganha 300 durante 4 anos, que matemática financeira é essa? Que mágica é? E a gente procurar candidatos que não tenham esse investimento como se fosse uma bolsa de valores, não é? Porque você sabe, Flávio, assim, a gente pensar a questão de realidade, você vê que hoje, na realidade socioeconômica que a gente vive, a conjuntura atual, não dá para você ter um determinado padrão de vida ou ter determinados gastos que hoje, infelizmente, os recursos financeiros da gente em salário são muito limitados, né? Todo mundo hoje vive com orçamento apertado. Então, você tem que investigar muito essa questão da vida pregressa da pessoa, observar. Porque eu falo assim, porque fulano sabe aplicar o dinheiro. Tá, mas você sabe que rendimento hoje é uma questão assim, ou você ganha na loteria, ou você descobre aí um poço de petróleo, alguma coisa. Mas a questão do enriquecimento hoje é uma coisa muito difícil no mundo hoje, a pessoa enriquecer rapidamente. Né? Então, assim, a fonte do enriquecimento rápido, você tem que ter suas dúvidas ali em relação a esse enriquecimento. Porque hoje, a inflação e essa alta de preços tem corroído o salário das pessoas, a renda está muito comprimida, né? Cada vez mais apertada, cada vez mais a pressão em cima da renda do brasileiro é cada vez maior. Né? Você vê aí a alta que teve arroz, o óleo de soja, o milho, né, que é um insumo básico para alimentação de fontes de proteína, que é o boi, o frango, então, assim, e o porco também. Então, assim, a gente está vivendo um círculo de crescente aumento de preços e de corrosão da renda. Então, a gente tem que pensar, não se tira leite de pedras, não é assim, não há esse enriquecimento rápido. Né? Então, a gente tem que ter essa necessidade de investigação, essa qualidade de visão, a gente tem que exercitar isso, sim. A gente tem que estar de olho, fiscalizando, porque, igual você falou, as pessoas veem os cargos políticos como uma espécie de uma loteria. Infelizmente, tem muitas pessoas que entram na política com essa visão deturpada, essa visão errada. Mas a política não é para ser vista dessa forma. Tem um prefeito aí no Brasil que é exemplo para todo mundo. Né? Um prefeito bacana. A gente tira o chapéu para um homem daquele, que realmente é uma pessoa íntegra, que realmente faz jus ao papel de ser o melhor prefeito do Brasil. Tanto é que ele é tão bom que ele nem quis candidatar à reeleição, porque ele falou que, de uma forma ou de outra, ele fazendo uso da máquina de poder, ele estaria sendo desleal com os outros, teria uma disputa desigual. Então, né, se todos os nossos políticos, pelo menos a terça parte, tivesse aquela visão, aquele pensamento, com certeza a nossa política teria uma outra qualidade, seria uma política mais elevada, uma política mais para o verdadeiro sentido, né? A política no verdadeiro sentido que ela tem. E não a politicalha, como se a gente vê, né, ao longo da história do Brasil. Que é as pessoas querendo fazer do poder público uma forma de realizar suas ambições pessoais e, às vezes, fazer perseguição, prejudicar as outras pessoas. Né, que é o sentido pior da política, que é esse, que é a politicalha. E que, infelizmente, muitos candidatos usam isso aí e desfiguram o sentido da política na sua verdadeira essência. Isso aí, vamos mandar um alô aqui para Danilo, que participou bastante aqui, Maria Edna, Luciane Nogueira, especialista educacional, e várias outras pessoas que apenas curtiram. E Danilo, ele questiona um ponto importante, por que as pessoas bem intencionadas,
as pessoas que têm uma função social importante, elas acabam abandonando a política. E tem até uma frase importante, que se as pessoas boas não gostam da política, serão governadas por aquelas que gostam. E nem sempre essas que gostam, entre aspas, gostam do município, não é? Olha, Flávio, essa questão aí que Danilo toca é muito importante, porque a gente até lembra também de uma frase famosa de Martin Luther King, né, que o que assusta não é o grito dos opressores, mas o silêncio dos oprimidos. As pessoas de boa índole, que às vezes estão na política, elas saem porque tentam ficar ali, mas a todo instante ela vive naquela rede de intrigas, que muitas vezes o prefeito entra com uma boa intenção, mas começa ali a Câmara de Vereadores fazendo assédio. Ah, se você não me conceder isso, ou tantos empregos, ou coisa desse tipo, esses conchavos, eu não vou aprovar um projeto seu que chega lá na Câmara. Aí isso começa inviabilizando as ações desse prefeito, que entra lá com boa intenção, começa inviabilizando o trabalho dele. E aí ele vai 1 ano, vai 2, vai 3, e vai aquilo, me dá emprego para me dar a pessoa, ou então, me dá uma propina aí para eu poder votar no seu projeto, porque senão nada feito, ou, me concede tantos benefícios para eu fazer para uma determinada comunidade, e começa a querer fazer aquela troca oculta de favores, né, essa politicagem suja. Aí a pessoa vai se sentindo incomodada, vê que não vai dar para ela, né, ela vai sendo engolida pela forma como as coisas se organizam, se articulam, então ela acaba saindo, fala assim, isso aqui não é meu campo. Né? Quando, na verdade, esse prefeito ele deveria fazer o quê? Se é um projeto de interesse do povo que ele quer fazer, e a Câmara está lá querendo obstruir, o que ele faz? Chama o povo para dentro da Câmara, fala, meu povo, meus queridos cidadãos, eu tenho um projeto, está lá na Câmara, só que eles estão obstruindo a votação desse projeto, não querem aprovar. Vocês estão de acordo? Vocês querem? Então, vão lá participar da Câmara para a gente, solicita lá, seguindo os trâmites legais, para participar lá, para falar na tribuna na Câmara, fala para o povo, e a gente, né, enquanto povo, deveria estar lá e falar, não, o projeto do prefeito é bom. Nós queremos que ele seja aprovado. Vocês estão aqui nos representando, o projeto é bom e o projeto terá que ser aprovado. Então, o que acontece, Flávio? A omissão do cidadão, a omissão das pessoas e, às vezes, a falta de próprio bom senso do próprio prefeito, se for no caso, ou também pode ser vereadores também, que tiveram essa situação inversa também, né? Que está lá sofrendo essa assédio, externar isso. E colocando para a sociedade, ou também acionar o judiciário também, que tem, não é função dele, mas está lá para julgar se as ações dos outros poderes estão sendo cumpridas, chamar e colocar a coisa em pratos limpos. Né? Vão colocar aqui as cartas na mesa, a ideia é essa, o projeto é esse, vocês acham que ele é viável ou não é? E aí os vereadores, com certeza, vão ficar com carão, e vão acatar o que o povo quer. Ou, se for um vereador também, que estiver lá com projetos, os outros não quiserem aprovar também, né, eles acabaram formando a minoria, esse vereador também chamar a população, chamar o povo para dentro da Câmara, e a gente, enquanto povo, ir lá participar, e como diz, dar o grito. Dar o grito por quê? Em que sentido? Dar força para aquela pessoa que está nos representando e que está com a ideia boa, viável, necessária também, né, em muitos casos, e fazer a coisa acontecer. Então, falta isso, Danilo, falta mais a participação nossa, enquanto cidadãos, dentro do poder, né, para tornar isso cada vez mais transparente, sair essa política de bastidores, de troca de favores e de conchavos, e passar a ser essa política clara, honesta, decente,
que a gente espera que seja, que tem que ser assim. Realmente, obrigado, Isaac, por transferir esse conhecimento. Nós ainda temos aí uns 20 anos de estrada na educação. Vamos trabalhar essa juventude aí, acreditar na potência, nessa pulsação desse sangue jovem, juntos aí, para Coração de Jesus ser realmente altaneira e incentivar. Nós temos um projeto para a gente procurar levar as pessoas para a Câmara, que seja por bairro, que seja por demanda, questão distrital também, nós vamos trabalhar essas reuniões e chamar as pessoas, esclarecer. O que falta realmente são lideranças, mas nós estamos encontrando pessoas, muita gente tem me procurado da zona rural, da própria sede, e vai identificando com um trabalho que eu faço nas redes sociais, sendo independente, emancipado, um cidadão consciente. Eu acredito que você estará conosco, mostrou aí muita conhecimento, todo mundo já sabe que você tem, mas uma maturidade. Quero parabenizá-lo por essa ciência e venha liderar conosco, e obrigado por dividir esse conhecimento todo e a esperança de uma Coração de Jesus com progresso e uma política decente, como você disse. Pois é, Flávio, eu também agradeço muito pelo convite, né? Assim, a gente lamenta que o Fábio não esteja aí hoje também para ajudar a aumentar ainda mais o nível das discussões, né? Porque ele também é uma pessoa que tem uma bagagem muito grande, assim como você. E o ponto que você toca é muito importante, que a juventude precisa estar presente no traçado dos novos rumos da nossa cidade. Eu quero muito envelhecer na cidade, que eu me sinta bem. Né? Você vê que nós somos da mesma geração, foram poucos de nós que ficamos aqui na cidade, né? Foi uma cidade onde as pessoas que eram nossos contemporâneos de idade, quase todos se dispersaram aí, foram embora, né? Nós ficamos assim, foram poucos de nós que ficamos aqui, que tivemos assim a sorte de morar na cidade em que a gente nasceu, de poder construir uma vida aqui. Muitos foram embora, é uma situação assim triste, né? Porque faltou oportunidades, porque muitos foram buscar novos caminhos. Mas as novas gerações precisam pensar que aqui é possível construir essa cidade que a gente quer viver, essa cidade melhor. E com a união de todos, com a participação política, com a participação voltada para a cidadania, é possível a gente ter uma cidade melhor, uma cidade que atenda aos nossos anseios, que atenda às nossas necessidades do cotidiano. Então, assim, eu espero muito, principalmente dessa juventude que está aí se formando, de uns 5 anos para cá, a gente espera muito deles, a gente conta muito com eles para construir essa cidade, porque nós não nos perdemos nos caminhos tortuosos da vida, porque nós tivemos, né, volto a falar isso aqui, nós tivemos grandes mestres no passado que nos incentivaram, que forjaram o nosso caráter. E a gente tem esse papel, essa gratidão por esses mestres do passado, e a gente tem que continuar, né, Flávio, com essas ideias desses professores no nosso trabalho, no nosso dia a dia. A gente tem que continuar esse trabalho, continuar essa transmissão de valores para essas novas gerações, e a gente encontrar uma cidade melhor, um município melhor do que aquele que nós encontramos quando nós nos tornamos adultos. Então, assim, eu acredito muito nessa juventude, eu espero muito deles e conto muito com eles para ajudar a construir essa cidade, esse município que a gente quer. Porque nós, aos poucos, estamos envelhecendo, né? A gente já está aí às portas dos 40 anos,
E a gente ainda pode fazer muito, mas a gente sabe que, com o tempo, as limitações que o tempo nos coloca, nos limita muito. Então, a gente precisa de pessoas que continuem esse processo de melhoria, de amadurecimento, de desenvolvimento da nossa sociedade. E quem serão? É claro que são os adolescentes de hoje, as crianças também. Então, por isso é que a educação tem esse papel tão importante, esse papel tão relevante na sociedade, porque é só a educação que é essa alavanca para mudar o mundo. Então, a gente, né, sempre conclamar nossos colegas educadores para ajudar a continuar esse trabalho, porque Coração de Jesus sempre foi um celeiro de excelentes profissionais, de excelentes pessoas, pessoas que foram embora daqui e que estão muito bem sucedidas lá fora. Então, se elas estão bem sucedidas lá fora, é possível também haver esse sucesso, esse ser bem-sucedidos aqui na nossa própria cidade. Então, cabe a nós continuar esse trabalho e preparar, né, a cidade para quando nós estivermos bem velhos, a gente poder viver dignamente, morrer dignamente na cidade em que a gente nasceu. Né? Então, assim, a gente fala um pouco muito de presente, mas também a gente tem que lembrar do futuro, e a gente tem que querer almejar um futuro melhor para todo mundo. Né? Não um futuro melhor só para uma classe de pessoas que, porque é parente de fulano, de ciclano, é porque tem acesso ao poder público, não. Uma cidade melhor para todo mundo, sem distinção partidária. Né? Porque é uma coisa ruim que a nossa cidade teve muito tempo, é isso. Fulano é contra, nada para ele. Fulano é a favor, tudo para ele. Não, a gente não quer mais esse tipo de política, a gente não pode mais concordar com esse tipo de forma, com essa forma de fazer política. A gente tem que o quê? Lutar por uma sociedade plena para nós todos, com os nossos direitos, os nossos deveres, a gente, né, pagar nossos impostos e ver o resultado desses impostos em melhorias na nossa cidade. Que é isso que a gente espera, né? Quando houve o contrato social, foi isso, né? A gente abriu mão de parte do nosso poder, delegou para uma terceira pessoa, que hoje é o político, para que ele ajude a organizar a sociedade em nosso nome. Né? No contrato social foi isso, abrimos mão de muitos direitos que a gente tinha, delegamos funções para outra pessoa, para que a sociedade pudesse ser mais harmônica e funcionar da forma melhor para todo mundo. Então, é isso que é a democracia, é isso que é a cidadania. É a gente estar no pleno exercício dos nossos direitos e cumprir os nossos deveres. E nosso dever, que a gente tem visto aí, Flávio, é que a gente tem que até procurar se articular mais e estar mais presente na Câmara, nosso dever como cidadão, participar e fiscalizar as ações dos vereadores que a gente elege. Né? A gente cobrar dos nossos funcionários os resultados que a gente precisa para a nossa cidade. Porque Coração de Jesus chegou num ponto que não dá mais para a gente ficar acomodado, no comodismo, olhando as coisas acontecerem como estão. Né? Nossa cidade está estagnada, a culpa disso tudo, a gente tem muita parcela de culpa nisso também, e a gente precisa participar. Né? Como diz Gonzaguinha, né, o grande músico, filósofo, poeta, e vamos à luta, não é? A gente tem que acreditar nessa rapaziada que segue em frente e segura o rojão. A gente tem que botar fé nessa moçada que enfrenta a fera, enfrenta o leão. É essa juventude que não foge da raia a troco de nada. Então, a gente precisa acreditar nesses jovens e fazer deles os futuros governantes, os nossos futuros gestores da nossa cidade, aqueles que vão cuidar de nós quando nós não tivermos mais condições físicas de estar, né, trabalhando. Então, a gente tem que preparar o futuro, que ele começa agora. Uma ótima noite a todos. Encontraremos em outras datas.